Muito obrigada, Anderson, mais uma vez. Desculpa aí o atraso para a sua entrada aqui conosco, e a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tânia. Agradeço ao convite, pela oportunidade de discutir um pouco sobre a situação atual e o papel da enfermagem nesse contexto, fazendo um resgate e debatendo um pouco sobre esse tema que está vivenciando. Todos nós estamos vivenciando, ninguém pode dizer que não esteja participando da epidemia de alguma maneira. Então, toda a sociedade, eu acho que talvez seja uma das poucas oportunidades na história em que nós temos toda a sociedade participando da resposta a uma emergência dessa natureza. Eu estou na linha de frente, junto com o ministro e os demais secretários do Ministério e também das secretarias estaduais e municipais. Eu estou como secretário de Vigilância em Saúde desde janeiro do ano passado, a convite do ministro Luiz Henrique Mandetta, que pela primeira vez colocou um enfermeiro à frente da Secretaria de Vigilância e Saúde, e pela primeira vez o enfermeiro se tornou secretário no âmbito do Ministério da Saúde. Isso é uma oportunidade ímpar, muita responsabilidade, e, ao mesmo tempo, eu espero que tenhamos outros mais, como agora temos a Daniela, que é a secretária de Atenção Primária em Saúde. Então, nós estamos agora com 2 enfermeiros como secretários nacionais. Isso é muito importante para a nossa classe, para a nossa categoria, sem nenhum demérito às demais profissões, porque o que importa é estarmos nos lugares certos e podendo contribuir de uma maneira colaborativa e muito profissional com os demais atores, né? Não somos os únicos, mas podemos contribuir, e sempre que tivermos oportunidade, nós, enfermeiros, devemos fazê-lo. Devemos ocupar os espaços e apoiarmos o aprimoramento do Sistema Único de Saúde e também a nossa profissão. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, tem uma apresentação onde eu vou compartilhar com vocês algumas questões, eu diria, sobre esse tema. E aí eu pergunto se vocês estão todos vendo a minha tela. Dá um ok. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Ok. Aqui. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui uma série de informações. Talvez alguém já tenha me visto falando durante essa semana em outros momentos. Eu tentei trazer alguns elementos novos, porque são informações muito parecidas, mas, ao mesmo tempo, estou tentando fazer uma abordagem adequada a cada público que está participando. Eu entrei no Ministério da Saúde em 2001 para poder fazer um curso chamado EPSUS, Programa de Epidemiologia e Treinamento Aplicado aos Serviços do SUS. O EPSUS ele nasceu de uma parceria do Ministério da Saúde com os demais, com o CDC de Atlanta e também com a Organização Pan-Americana da Saúde. Era, na época, no âmbito do VigiSUS 2, se não estou enganado. Ou seja, houve um financiamento pelo Banco Mundial, o Brasil comprou uma tecnologia americana, que é esse curso, que existe hoje em mais de 60 países, e o Brasil implementou esse curso e hoje esse curso continua funcionando dentro da SVS. É um curso que dura 2 anos, onde nós nos tornamos especialistas em investigação de emergências em saúde pública. Aqui em 2001, nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas, decorrente do Anthrax. Esse evento foi bastante importante, porque o Regulamento Sanitário Internacional ele estava em revisão desde 95. Então, desde 1995, nós tínhamos o Regulamento Sanitário Internacional,
funcionando e a gente trabalhando com uma situação em que estava ainda focada em febre amarela, peste e cólera. Então, febre amarela e peste e cólera eram os únicos eventos de notificação compulsória internacional. Por isso que a gente tinha, quando viajávamos para os países, que mostrar a caderneta de vacinação. A partir do novo regulamento, isso deixou de ser exigido, porque passou-se a compreender que as medidas de barreira sanitária são ineficientes para esse tipo de situação. Em 2002, a epidemia de SARS, que começou em Guangdong, na China, ela impulsionou a velocidade para a aprovação do novo texto do Regulamento Sanitário Internacional, que foi aprovado em 2005, no ano do furacão Katrina, nos Estados Unidos. Ou seja, a OMS foi pressionada, na verdade, para poder atualizar o regulamento, porque a SARS, aqui em 2002, demonstrou que a China estava sabendo da epidemia muito tempo antes e não tinha comunicado. Depois, em 2007, tivemos o regulamento entrando em vigor no dia 18 de junho. O Brasil foi o terceiro país do mundo signatário do Regulamento Sanitário Internacional. E depois, em 2009, tivemos a primeira pandemia decorrente do coronavírus, que foi a pandemia pelo H1N1. Essa pandemia do H1N1 foi objeto do meu mestrado. Eu estava, na época, coordenando a sala de emergência e fiz o meu mestrado em cima disso. Tive que mudar, na verdade, minha dissertação em decorrência da epidemia, porque eu não conseguia fechar a minha dissertação inicial, e acabei trabalhando muito, estudando bastante a questão da influenza e vírus respiratórios. Depois nós tivemos outras epidemias. Em 2012, tivemos um outro coronavírus, que é o MERS-CoV, no Oriente Médio, e depois, agora, em 2019, iniciamos, no final de 2019, por isso que chama doença pelo coronavírus 2019, porque o vírus foi identificado, os primeiros casos são decorrentes de uma infecção ocorrida, iniciada em 2019 e identificada em 2020. Então, nós temos aqui uma situação em que, pela quinta vez, a Organização Mundial da Saúde declara emergência de saúde pública de importância internacional e, pela segunda vez, o Brasil declara emergência de saúde pública de importância nacional. Em 2011, nós publicamos um decreto, o decreto 7616, em que se estabeleceu quais eram as tipologias de emergências que nós iríamos trabalhar. Então, ficou a emergência epidemiológica, a emergência decorrente por desastre e a emergência decorrente de desassistência. Desde dezembro, vem acontecendo casos ali na região de Wuhan e Hubei. Os primeiros casos de pneumonia datam ali em torno de 8 a 12 de dezembro. E nós tivemos, no final de dezembro, a investigação do governo chinês referente àqueles casos. O Brasil identificou, no dia 3 de janeiro, os primeiros rumores de uma pneumonia por causa desconhecida. Por padrão, nós fazemos, de acordo com o artigo do Regulamento Sanitário Internacional, o artigo 9º, nós fazemos solicitação de esclarecimento. E aí, no dia 10, fizemos o primeiro comitê de monitoramento de eventos. No dia 9, aqui no dia anterior, foi feita a identificação e publicação do código genético do vírus. Em 16 de janeiro, fizemos o primeiro boletim epidemiológico, confirmando as primeiras informações referentes à emergência. Depois tivemos, no dia 20, alinhamento da estratégia internacional decorrente dos casos nos Estados Unidos. No dia 22, iniciamos o Centro de Operações de Emergência pelo novo coronavírus, no nível de alerta 1, que era um nível de alerta sem casos suspeitos no Brasil. A OPAS, no dia 21, ela publica o seu primeiro boletim, mudando a classificação de risco da epidemia, reconhecendo que o risco para o mundo seria moderado, ou seja, ela ainda não tinha considerado
não havia um cenário muito bem claro. No dia 27, tivemos o primeiro caso suspeito no Brasil. No dia 31, acionamos o Grupo Executivo Interministerial e a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional. Isso foi feito no dia 3 de fevereiro, publicamos a portaria de declaração de emergência nacional. Depois nós tivemos a quarentena, um decreto, uma lei que definiu as ações. Nós escrevemos essa lei num final de semana para poder ajustar e permitir a operação regresso de acontecer, porque várias ações judiciais já estavam prontas para poder liberar as pessoas, ou seja, a gente não teria controle algum naquele momento de manter as pessoas em isolamento, como foi feito lá em Anápolis. O coronavírus, para poder entender um pouco mais da doença, vamos entender aqui rapidamente como é o coronavírus. O coronavírus, ele circula no mundo desde o final, ele é reconhecido desde o final da década de 60. No entanto, parece, baseado em estudos, que ele foi identificado no final da década de 30. Em 2003, nós tivemos a primeira pandemia importante por coronavírus. Até 2002, ele só causava síndromes gripais. Esses dois coronavírus, eles circulam no Brasil, então, tanto o 229E quanto o AC43, o NL63, o HKU01, são coronavírus que ocorrem no Brasil. Esses coronavírus são identificados em amostras de síndrome gripal, mas nunca tiveram importância para a saúde pública como está tendo o Covid-19, como teve o MERS, ainda tem o MERS no Oriente Médio, e também em 2003 no Canadá e na China, principalmente. Aqui nós temos como hospedeiros primários, principalmente roedores e morcegos e roedores. Nós temos aqui animais que atuam na cadeia intermediária, como o camelo para MERS-CoV e o raccoon aqui para o coronavírus da SARS-CoV-1, e os humanos, ou seja, tanto aqui na SARS-CoV-1 quanto no coronavírus do MERS-CoV, da síndrome respiratória do Oriente Médio, também ocasionando quadros graves. O SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid-19, que é o vírus da síndrome respiratória aguda grave número 2, ele ainda nós não temos clareza de qual seria o hospedeiro primário. A possível data do primeiro caso é de novembro, final de novembro de 2019, mas isso, obviamente, vai ficando mais claro na medida que bancos de sangue e outras fontes de informações facilitem a identificação e a realização do relógio filogenético. O coronavírus ele tem uma taxa de infecção que varia de 2 a 3, ou seja, para cada caso eu tenho 2 a 3 pessoas infectadas por geração. O sarampo, o R0 de 15, o ebola de 2, influenza 1.8, influenza por H1N1 na gripe espanhola, tivemos varicela 10, ou seja, não é o coronavírus um dos vírus mais transmissíveis que se conhece, mas o suficiente para poder causar um dano enorme na sociedade. E quais são as características clínicas e epidemiológicas deste vírus? O coronavírus, a doença pelo coronavírus é uma doença, ele causa doenças sistêmicas, né, quadros, sinais e sintomas sistêmicos e sinais e sintomas de doenças respiratórias, incluindo aí febre, tosse, hemoptise, hipoxemia, diarreia e até pneumonia, ou seja, o espectro clínico de uma síndrome respiratória ocasionada pelo Covid se parece com muitos quadros bacterianos e virais. O tempo de aparecimento dos sintomas, segundo alguns artigos, pode variar de estudo para estudo. A Organização Mundial da Saúde trabalha com 0 a 14 dias. Então, nós temos aqui alguns estudos mostrando a mediana e os intervalos superiores e inferiores
de cada um desses estudos, podendo chegar a 25 dias em alguns estudos, como esse aqui de fevereiro de 9 de fevereiro. O tempo de aparecimento dos sintomas e período de infectividade, ele é muito parecido ao MERS-CoV e o SARS-CoV-1, que é de 4,9 e 5 dias, isso não mudou praticamente. O tempo de infectividade de 2 a 3, em torno de 3 dias. O atraso na confirmação é de 6 dias e a recomendação baseada em evidência é que o período de isolamento se dê por 14 dias. Isso foi o embasamento para podermos estabelecer os protocolos de isolamento. É por causa desses estudos que nós definimos que o tempo de isolamento se dá em torno de 14 dias. A capacidade de contágio, que é o R0, ele varia, como eu mostrei já naquele slide do comparativamente, eu não vou parar aqui, mas nós temos uma variabilidade muito grande, dependendo do estudo, dependendo do rigor de cada um desses estudos. O R0, como eu mencionei, ele não é dos mais altos, né? Nós temos outros que são mais altos, mas o R0 do SARS-CoV, do Covid, pode chegar a 6,5 em algumas situações. Características clínicas dos pacientes hospitalizados, a média é de 49 anos, comorbidade 32, e falta de ar ocorre em 55%, a letalidade em torno de 15%, entre os casos graves. Aí depende de cada um desses autores. E o N também aqui é muito pequeno. Então, nós estamos também considerando a necessidade de caracterizar os casos que ocorrem no Brasil, e aí é importante a contribuição dos colegas na assistência. A letalidade entre os casos confirmados pode chegar a 4,6, 1,8, 0,4. Letalidade é um indicador que vai sofrer muita influência pelo número de casos confirmados. Então, se eu tenho muito poucos casos confirmados, eu vou ter uma letalidade maior, porque o número de óbitos que ocorreram sobre o denominador, que é o número de casos confirmados, mas o denominador é pequeno. A letalidade ela pode variar bastante em vários lugares, mas por Covid-19 está girando em torno de 2, e eu creio que a letalidade real da Covid deve girar em torno de menos de 1%. Então, obviamente, tudo isso vai ser influenciado pelo número de testes realizados. Aqui nós temos alguns exemplos de morte por Covid, morte por Zika, morte por H1N1, no início da epidemia. Quando a gente olha hoje, que nós estamos com um volume muito grande de óbitos, só no Brasil, um volume extremamente elevado, né? Países chegando a 100 mil, ou estimativas de 100 mil casos. Então, isso aqui, obviamente, está mudando completamente a situação. Então, hoje, Covid está matando muito mais do que outras doenças que no início da epidemia eram muito mais características, ou eram um fundamento para considerarmos ela uma doença menos grave do que ela é, né, de fato. Como nós estamos entendendo da doença neste momento, é importante compreender a história natural dessa doença. A doença ela não começa com o início dos sintomas, ela começa com a exposição ao vírus. Desde a quantidade de pessoas que for exposta ao vírus, em torno de 80%, vai apresentar uma sintomatologia leve, que a gente chama de oligoassintomático, ou até assintomático, ou seja, não vai perceber os sinais e sintomas, ou eles vão ser tão brandos que não vão ser perceptíveis. A partir do momento da exposição, eu vou demorar em torno de 14, em média 5 dias, para iniciar com tosse e fadiga, que são os sinais e sintomas mais comuns de início dos sintomas. Uma vez que eu começo os sintomas, em torno de 8 dias, eu posso chegar a ser internado. Sendo internado, se eu for receber alta, se eu tiver um desfecho favorável, eu vou ficar em torno de 9 a 17 dias de internação, a partir do 8º dia. E se eu for evoluir para óbito, vai evoluir em torno de 7 a 14 dias. Do momento em que eu passo a ser exposto ao vírus, eu tenho uma fase que é o período da viremia, o período em que o vírus está circulando no meu corpo,
E aí eu tenho, em algumas condições, presença do vírus mesmo com ausência de sintomas. Então, isso acontece aqui. Não é errado a gente falar, é possível transmitir assintomático? Sim, é possível. Mas é menos provável, não é uma coisa tão comum, tanto antes do dia 0 como depois do dia 8. Então, a partir do dia 8, eu tendo a cair aqui a minha carga viral, e com isso eu posso ter testes falsos negativos no RT-PCR. Então, o melhor período para realizar o RT-PCR é do dia 0 ao dia 7, preferencialmente entre o dia 3 e o dia 5. E o melhor período para realizar o teste sorológico, o teste rápido, é a partir do 8º dia, em que a partir do 10º é um período mais adequado para se fazer o inquérito sorológico, por exemplo. A situação epidemiológica no mundo. Até ontem eram 4,3 milhões de pessoas, mais de 290 mil óbitos no mundo inteiro. Só de antes de ontem para ontem foram 84 mil novos casos. A letalidade mundial é de 1,6, a mortalidade 3,7 por cada 100 mil habitantes. Aqui nós temos a distribuição, comparativamente, o número de casos a partir do 50º caso no Brasil, que é em preto, casos confirmados aqui, o Brasil ultrapassando já, chegando próximo aqui do Reino Unido, chegando perto da Itália, mas já ultrapassou a Alemanha e o Irã, considerando esses países aqui até o dia 62, ou seja, o Brasil está com mais casos de Covid no dia 62 do que tínhamos no Irã e na Alemanha. Estamos chegando aqui próximos da Itália e do Reino Unido. Quando nós olhamos para os óbitos, nós podemos observar que o Brasil já ultrapassou, na escala logarítmica aqui, já ultrapassou o Irã, ultrapassou a Alemanha, ultrapassou a Alemanha, o Irã e a China. Os dados do Brasil até ontem, eu vou apresentar, todos esses dados estão disponíveis neste endereço, que é o covid.saude.gov.br. Tá? Aqui nós temos o total de casos confirmados até ontem. Até antes de ontem, nós apresentamos esse novo painel, esse formato, então vocês podem navegar aqui por região, número de casos, número de óbitos, incidência e mortalidade. Nós temos um painel com novas possibilidades de visualização, desagregação por unidade federada, macro-região, download de todos os dados, incluindo da sede histórica, estimativa de incidência. Então, os alunos que queiram fazer algum trabalho caracterizando o perfil da doença no país, tem muita fonte de informação. Aqui nós temos a distribuição dos casos novos por data de notificação, aqui por semana epidemiológica, é o mesmo dado. Aqui nós temos os casos acumulados por data de notificação e aqui os casos acumulados por semana epidemiológica. Então, nós podemos observar que ainda estamos numa ascensão da curva. A mesma coisa para os óbitos, aqui em roxo, nós temos a ocorrência dos óbitos acumulados. Aqui nós temos por semana epidemiológica, aqui esse gráfico um pouco mais detalhado, e aqui os óbitos acumulados. Temos também uma plataforma chamada plataforma.saude.gov.br/coronavírus, em que vocês podem fazer o monitoramento detalhado por município a partir do painel. Tem um painel de vírus respiratórios, que é muito legal, daqui a pouco eu mostro. Tem uma calculadora epidêmica que permite que o gestor identifique as situações em que ele precisa ampliar o número de leitos, número de UTIs. Então, a calculadora. Fizemos a parceria com o pessoal da área de análise de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, e colocamos todos os dados do Ministério em ambiente aberto, do banco de dados abertos aqui. Esse aqui é o painel do monitoramento integrado, mostrando aqui como são as
as áreas, e aqui o painel do laboratório que eu mostrei para vocês. A gente está agora trabalhando numa evolução desse plataforma, desse painel de vírus respiratórios, vai ficar muito legal esse material. Temos, como eu já mencionei, o Open Data, e aqui eu já mostrei esse dado. Então, daqueles 168 mil casos, temos 5 mil casos que são novos, 89 mil em acompanhamento, 67 mil em recuperação, já recuperados, ou seja, receberam alta, não estão mais internados, nem evoluíram para óbito, e 11.519 casos que evoluíram para óbito. E aqui a gente pode ver detalhadamente os óbitos e os casos, mostrando que o Brasil está numa curva ainda ascendente de casos. Então, nós temos entre o 10/4 e o 10/5 uma variação de 728% de aumento. Nós aumentamos 7 vezes o número de casos em um mês. Entre óbitos, são 953 óbitos o aumento, ou seja, a variação foi bastante elevada. Aqui nós temos a distribuição dos casos e dos óbitos por município. Então, daqueles 168 mil, 714 municípios só tem um caso e 499 municípios só tem um caso. Então, nós temos aí um padrão ainda, muitos municípios ainda não têm nenhum caso, nenhum óbito de Covid-19. Aqui nós temos os casos registrados segundo data de início dos sintomas. Então, nós podemos ver que o primeiro caso, em 26/2, foi aqui em fevereiro, e nós tivemos esse aumento aqui, tendo pico em 23 de abril. Aqui nós podemos observar que o número de óbitos está em crescente, está num crescente importante. Aqui nós temos a distribuição mês de março, abril e maio, e aqui o dia 23 de abril, que foi o dia com o maior número de casos, 306, se não me engano. Aqui são os óbitos confirmados e os óbitos em investigação. Esses óbitos em investigação, que está aqui, essa diferença, é o que vai ser um possível Covid, que vai entrar nessa curva de baixo. Aqui nós temos a comparação entre data do início de sintomas com data do óbito. Então, nós podemos observar que o óbito é um evento que aconteceu aqui atrás, em algum momento nesse passado recente. Aqui a distribuição dos óbitos por data, onde essa linha preta aqui, tudo que passa acima da linha preta, é o que ainda não entrou no sistema e que ainda precisa ser digitado. Nós temos 884 registros de profissionais de saúde, entre 116 mil deles, 884 são profissionais de saúde, dá 0,8%, de enfermeiros, sendo 505 profissionais notificados. Ontem, o Conselho Federal de Enfermagem disse que cerca de 100 enfermeiros profissionais da enfermagem perderam a vida e mais de 11 mil foram infectados. Então, é um volume extremamente importante, porque você rompe com uma cadeia de trabalho importantíssima. E aqui a distribuição dos casos por unidade federada. Eu vou aqui apresentar para vocês brevemente, para concluir, o projeto Diagnosticar para Cuidar. Uma das críticas importantes que se faz à estratégia do Ministério é a questão da testagem, né? As pessoas colocam que a gente está testando pouco. O testar pouco não significa somente não ter teste. Hoje, o problema não é mais teste, o problema hoje é a estrutura. Então, a gente arruma um pedaço, fica um outro pedaço ainda por fazer. Nós criamos a Estratégia Nacional de Vigilância Epidemiológica Laboratorial do Coronavírus, que é o projeto Diagnosticar para Cuidar. Dentro desse projeto, nós temos duas frentes diferentes, a Confirma Covid e o Testa Brasil. A Confirma Covid, ela tem o teste molecular como referência e o Testa Brasil é o teste sorológico. Nós estamos com esse projeto todo implantado, realizando 46 milhões de testes, 22% da população brasileira, em 5 fases operacionais. Nós não vamos testar 46 milhões agora, neste momento.
vão ser 46 milhões ao longo do ano de 2020. Com ela, as pessoas que têm quadro leve, sintomáticas, entram no projeto, na ação, que é a ação Confirma Covid, e quem não está sintomático ou teve sintomas, já não tem mais sintomas, pelo método sorológico. Eu já mostrei aqui para vocês, então, aqui no período virêmico, nós temos o Confirma Covid, que identifica as pessoas com até 7 dias de início de sintomas, e aqui em letra B é o Testa Brasil, que identifica as pessoas a partir do 8º dia de início de sintomas. O projeto Diagnosticar para Cuidar, ele é composto por 5 fases operacionais, em que nós colocamos um maior volume de testes na fase operacional de maior frequência de casos, principalmente junho, julho e agosto. Então, na fase 1, nós tivemos parceria com a Organização Mundial da Saúde, capacitamos os laboratórios centrais, capacitamos 9 países vizinhos, fizemos parceria com o Ministério da Agricultura, Embrapa, Ministério da Defesa. São 47 mil testes RT-PCR, 500 mil testes sorológicos nessa primeira fase, que foram realizados, janeiro, fevereiro e março. Abril e maio, nós temos a parceria público-privada. Fizemos uma contratação do laboratório privado, que está também doando a sua estrutura para a realização de testes, e desenvolvemos o projeto Diagnosticar para Cuidar. No final de maio agora, teremos ao todo 7 milhões de testes RT-PCR disponíveis, 9,5 milhões de testes sorológicos. Só para vocês terem ideia, nos laboratórios centrais, nós já distribuímos 2,3 milhões de testes, e a nossa rede só conseguiu fazer até agora 300 e poucos mil testes. Então, o problema não é teste, o problema é capacidade operacional. A rede ainda é muito manual. Aí, aqui nós temos, e esse manual é decorrente da falta de investimento dos gestores estaduais, municipais e federais em laboratório há décadas. Não é um problema só deste momento. Então, nós estamos vivendo aqui um reflexo da falta do investimento em laboratório que não se faz há muitos anos. A fase de ampliação, ela é junho, julho e agosto, serão mais 13 milhões de testes. Aqui na fase 4, setembro e outubro, é a fase de desaceleração, são 3 milhões de testes, RT-PCR. Na fase 5, novembro e dezembro, aí vem a fase dos legados, são mais 1 milhão de testes. Como é que esse trabalho foi montado? Nós temos portas de entrada, unidades de saúde, públicas e privadas, consultórios, hospitais. Fizemos um robô por meio do teleatendimento, serviço de atendimento pré-clínico, telesaúde, onde nós identificamos as pessoas. Também fazemos isso por meio do aplicativo coronavírus.sus e também pelo site do Ministério. A pessoa que atende a definição de caso, ela entra por um desses canais. Se ela é um caso de síndrome respiratória aguda grave, ela vai para um hospital e aí coleta-se 100% dos casos que vão para o hospital. Se ela está perto de uma unidade sentinela e procura uma unidade sentinela, se coleta 100% na unidade sentinela. E, paralelamente, nós estamos contratando empresas privadas para fazer coletas em todas as capitais, cidades da região metropolitana e cidades com mais de 500 mil habitantes, fazendo um que a gente está chamando de centro de diagnóstico de emergência. E, no final, é essa arquitetura. Eu tenho as portas de entrada e esse dado ele vai sendo acompanhado, o robô faz a filtração, liga para as pessoas. Talvez alguns aqui que estão nos ouvindo tenham recebido ligação do Ministério. Aí aqui volta e o dado cai na Rede Nacional de Dados para a Saúde, que retorna para o cidadão a partir do aplicativo Conect SUS. O RT-PCR, para quem não conhece, é essa máquina aqui, em que ela amplifica o código genético do vírus. Então, nós temos produção nacional, a Fundação Oswaldo Cruz é que desenvolveu esse teste. Esse teste aqui é a placa onde nós colocamos as amostras, colocamos aqui nessa máquina, e essa máquina processa o teste. Existem testes rápidos, existem testes manuais. A maior parte da nossa rede trabalha com o processo manual. O teste rápido é o projeto Testa Brasil, onde nós estamos trabalhando na identificação do percentual de pessoas com anticorpos, avaliando a velocidade de expansão
e determinando o percentual de infecções assintomáticas ou subclínicas, obtendo assim cálculos mais precisos da letalidade. O teste rápido, ele é um teste de triagem, é um teste que se presta para uma questão muito específica, saber quem teve contato com o vírus. Ele não é um teste de diagnóstico. Então, ele apenas diz se você teve contato com o vírus ou não. Se você teve contato com o vírus, permanece em isolamento. Se você não teve contato com o vírus, tem que avaliar clinicamente se tem sintoma, histórico de exposição, entre outras coisas. Aqui é uma das unidades no Rio de Janeiro, onde essas máquinas aqui, só nessa unidade nós faremos 16 mil testes por dia. Então, aqui já está instalada, estamos iniciando esse processo de ampliação da testagem. Isso aqui é no Rio de Janeiro, isso aqui é no Paraná, é 5 mil testes por dia aqui no Paraná. Para vocês terem ideia, nós iniciamos a pandemia com capacidade operacional de fazer 2.700 testes por dia. Só essa unidade aqui vai fazer 5 mil testes por dia. Então, a gente está com essa unidade aqui fazendo 5 mil, com essa aqui 16 mil, com mais os centros de coleta e mais essa unidade aqui fazendo de 20 a 30 mil testes por dia. Então, nós estamos ampliando aí a capacidade operacional de forma muito significativa. Basicamente, são estes os pontos. Só para concluir aqui, eu quero mostrar para vocês como vocês podem acessar algumas informações. Então, aqui, vocês vão digitar plataforma.saude.gov.br/coronavírus. Aqui na plataforma, vocês têm vários painéis disponíveis, acessíveis aqui. Então, aqui é um índice muito interessante, que é o plataforma.saude.gov.br, e aqui no Covid-19 você tem o monitoramento Covid. Esse monitoramento Covid permite que você faça o download de estado dos dados municipais de casos de óbitos, ou seja, você tem como fazer o download aqui da tabela para fazer análise. Você pode também fazer o cálculo, utilizar a calculadora epidêmica. Aqui você pode mudar os parâmetros. Então, você pode aqui mudar os parâmetros, estabelecendo aqui se você quer fazer uma simulação para um município qualquer ou para uma região de saúde. E esse painel ele vai lhe dando, nesse exemplo aqui, por exemplo, a cidade de Bequimão, no norte maranhense, para 4 dias, eu não mexi em nenhum dos parâmetros aqui embaixo. Se eu não fizesse nada, eu teria que ter 3 leitos de UTI. Eu não tenho nenhum leito de UTI, então o gestor local iria trabalhar para buscar a implantação desses 3 leitos de UTI. É assim que se avalia, se utiliza essa calculadora. Temos aqui também os dados abertos, que é essa área aqui, dados abertos, onde eu tenho a capacidade de fazer o download do banco de dados completo do Covid, de síndrome respiratória aguda grave, de influenza, e aqui ajudar o Ministério da Saúde nas análises. Aí tem um monte de gente que está a fim de fazer um trabalho de conclusão de curso, ou um mestrado, um doutorado, tem informação para caramba para fazer utilizando essas estruturas. Aqui nós temos a parceria com uma série de instituições. Aqui nós temos o LICA, a Universidade, a Unicef, o Ministério Público Federal. Então, nós estamos trabalhando com vários colaboradores aqui. E este painel, ele mostra os dados do Brasil e do mundo. Então, eu consigo visualizar os dados do Brasil e eu consigo visualizar aqui as curvas de HIT para saber em que momento que eu tive uma mudança no padrão epidemiológico. Então, aqui eu tenho as curvas comparativas por cada região, por cada estado, por cada capital, para saber se está crescendo, se está diminuindo, como que está em cada região do Brasil. Região Nordeste, Sudeste, Sul, para casos de óbitos. E aqui embaixo eu tenho os dados do mundo, onde eu posso visualizar aqueles gráficos que eu mostrei para vocês. Além disso, nós temos aqui as curvas de HIT. Só um minutinho.
aqui as curvas de HIT por UF, por país. Aí aqui eu tenho, por exemplo, Pernambuco, eu posso visualizando aqui para saber como que está o andamento e como que as curvas estão seguindo em cada região do país. Eu já mostrei a calculadora e aqui o painel do GAL, que é a plataforma de síndrome respiratória aguda grave, onde nós podemos visualizar, filtrar aqui alguns campos, e aqui eu posso visualizar os dados do painel. Então, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui no painel. Só um minutinho. Eu tenho aqui vários painéis que a gente utiliza o Kibana, e aí a gente consegue visualizar os dados de vigilância epidemiológica de laboratórios, monitorando e visualizando os painéis aqui, que eu vou pegar aqui para vocês enxergarem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui os vírus, peraí, deixa eu tirar o filtro aqui. Nós temos 94 mil exames realizados, mas aqui tem um filtro, deixa eu tirar aqui. Options. Off. Só um minuto. Aqui eu estou filtrando para vírus respiratórios, onde eu posso visualizar por região, por estado, o número de exames que eu realizei. Lembrando que exames não são pessoas, uma pessoa pode ter mais de um exame solicitado. O total já concluído, o total aberto e o total que está chegando no laboratório. Esses dados aqui, a gente coloca à disposição para vocês aqui, ó, na plataforma IVES, vírus respiratórios. Então, eu consigo visualizar esses dados aqui. Então, é mais uma fonte. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantos vírus, quais foram os vírus confirmados, eu venho aqui, ó, nesses 3 pontinhos, clico aqui em Inspect, faço o download da tabela, desse gráfico aqui, eu visualizo, esse gráfico vai abrir. É bem simples, eu posso abrir esse gráfico, para quem quiser fazer no Excel, é bem facinho. Aí eu venho aqui, ó, em dados, texto para colunas, e vou colocar aqui, e eu quero saber o seguinte, eu quero saber, para cada UF, qual a proporção de coronavírus do Covid-19 tem em relação ao total de amostras testadas que estão inseridas no GAL. Aí eu venho cá, calculo, vou botar aqui por UF, vou pegar aqui o número, o tipo de vírus e o número de vírus que nós tivemos. Então, eu posso selecionar aqui para ficar mais fácil de mexer e vou colar aqui como valores. Aí eu vou excluir aqui. Aí vocês podem observar que eu tenho aqui coronavírus SARS-CoV-2, que é o Covid-19. Se eu pegar aqui, olha só, eu tenho esses outros coronavírus circulando no Brasil. Então, se eu falasse assim, quantos coronavírus aconteceram no Brasil até o momento? Eu colocaria aqui coronavírus. E eu vou pegar aqui esse total. Então, eu tenho, esse aqui é o total de coronavírus. Quantos vírus foram, quantas amostras foram testadas? Quantos exames foram realizados? Aí eu tenho aqui
o total de exames realizados. Opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui, pular aqui, pronto. Quantos exames eu realizei? Eu realizei no Acre, eu realizei 9 exames, todos foram para coronavírus SARS-CoV-2 Covid. Qual é a proporção de coronavírus identificados entre o total de exames realizados? Aí eu vou aqui, vou testar, aí 56%, 97%. Mas quantos destes são efetivamente SARS-CoV-1? Aí eu vou pegar aqui esse, dividido por esse, e aí eu tenho aqui a proporção de SARS-CoV-1 em relação ao total. Então, eu tenho o 229E, o HKU, o NL63 e o AC43. Isso vai dar um total de outros coronavírus de... Dr. Wanderson. Vai dar um total, estou concluindo essa última coisa, 39 vírus que não são SARS-CoV-1. Então, só para finalizar, eu creio que vocês não devem ter enxergado a minha tela, né? Foi isso que eu ia falar. Que o Excel não aparece. Não apareceu. Agora foi. Bom, esse aqui é a planilha que eu fiz. Então, eu fiz aqui uma tabela dinâmica e nada mais do que colocar essa planilha num total. Então, aqui são outros coronavírus e aqui eu tenho o total de coronavírus. Então, eu tenho o total de coronavírus aqui, eu tenho outros vírus respiratórios circulando, então eu tenho influenza A, influenza B, eu tenho rinovírus. Tudo isso aqui eu consigo visualizar a partir dessa plataforma aqui. Basicamente é isso. Agradeço. Passo a palavra para a Tânia. Ah, tá. Oi, estão ouvindo? Ouvindo? Eu não estou... Bom, então eu quero parabenizar aí o Anderson, né? Agradecer, tá? Ele trouxe aí, né? Nos atualizou aí na sua fala, né? Com relação aí ao cenário, nos apontou aí para várias possibilidades, né? Da realização de estudos e pesquisas. Esse é um dos protagonismos que a enfermagem pode ter nessa pandemia, principalmente nós como academia, tá? Então, eu agradeço bastante. A gente tem ouvido muito falar, né, o Anderson, que o mundo não vai ser o mesmo depois dessa epidemia, né? As relações não serão as mesmas, as instituições não serão as mesmas. Eu acredito que a enfermagem também não será a mesma, né? Haja vista ontem aquela homenagem que tivemos, né, no Jornal Nacional. Eu acho que em 35 anos de formada, eu nunca recebi uma homenagem como enfermeiro no Jornal Nacional daquela dimensão, né? O tempo que foi ocupado, né? Com essa homenagem. Então, eu acho que vamos inaugurar, espero, né, um outro momento aí para a enfermagem após esse coronavírus. Acho que o protagonismo que você está tendo nessa epidemia como enfermeiro, né, tem contribuído muito para isso, tá? E eu realmente só tenho a te agradecer pelo seu trabalho, né, por tudo que você vem fazendo aí pelo Brasil, junto lá à equipe do Ministério e por nós brasileiros, e por esse momento aqui conosco, tá? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas muito obrigada mesmo, tá? Bom, Tânia, eu que agradeço a oportunidade. Aquela calculadora que eu mostrei é um trabalho em parceria com a própria UNB, o professor Wildo tem contribuído muito, o Walter e toda a equipe aí da Faculdade de Medicina Tropical, da Saúde Pública. Eu creio que há um espaço importante que a enfermagem, a Faculdade de Enfermagem, a escola, pode também contribuir, fazendo essa parceria, dando espaço aos alunos para participarem. Eu acho que é uma oportunidade. A Secretaria de Vigilância e Saúde
de modo geral, a gente eventualmente recebemos estagiários, então os alunos podem também, quem tem interesse, vocês podem fazer conversar com Elisete, com o pessoal aqui da SVS. A gente está vivendo um mundo bastante complexo, com muita divisão, né? Um mundo muito binário, em que parece que o tempo inteiro você tem que ficar escolhendo de que lado está, em que momento está, se é o público, se é o privado, se é A, se é B e tal. É extremamente complexo, num momento em que nós não conhecemos de uma doença, ter um lado muito certeiro, né? E aí eu sou muito Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, a gente precisa ter muita cautela em assumir algumas verdades absolutas. Nós não temos tratamento para essa doença, não teremos vacina esse ano, não temos um teste adequado até o momento. Então, a melhor medida a ser adotada até o momento é o distanciamento social, mas o distanciamento social efetivo, não adianta o gestor também fazer um distanciamento social sem ter um bom monitoramento de síndromes gripais. Aí sempre coloca, eu tenho que ter teste, tem que ter teste, tem que ter teste. Ninguém tem teste. Ninguém tem teste suficiente para todo mundo. Então, nesse aspecto, as equipes de saúde da família, os enfermeiros que estão atuando na atenção primária, podem e devem fazer uma contribuição importante, que é entender qual é a dinâmica de transmissão da sua área de adscrição de trabalho. Se eles entenderem, dentro da sua área de adscrição, para aquele território, ele tem capacidade de dizer se está aumentando, se está subindo. E ajudar e contribuir com a orientação de saúde naquela localidade. Não precisa de teste, basta fazer um monitoramento de síndrome gripal. Apresenta coriza, febre, sensação febril, anota, registra e monitora. A cada 48 horas liga para a pessoa, está bem, está mal, melhorou, não melhorou. Este monitoramento, ele dá para ser feito na atenção primária, na equipe de saúde da família. E eu não falo isso como gestor federal, eu falo isso como enfermeiro que atuou como enfermeiro de equipe de saúde da família. E eu sabia efetivamente o perfil epidemiológico da minha área de adscrição, da equipe de saúde da família que eu trabalhava. Então, nós fazíamos visitas, eu fiz muita visita domiciliar. Então, é possível, e os agentes de comunidade de saúde, a gente combate endemias, eles são uma potência que a gente utiliza muito mal. O enfermeiro tem que ocupar mais esse espaço de ser, apoiar essa categoria, trazer essa categoria para perto da enfermagem, porque eles são mais organizados que nós. E eu admiro os agentes comunitários de saúde, porque eles conseguiram eleger deputados, conseguiram eleger senadores, fizeram muitos prefeitos, fizeram vereadores, e nós temos uma deputada federal muito boa, que é a doutora Carmen Zanotto, mas enquanto nós, enfermeiros, não tivermos um papel, uma presença mais significativa no legislativo, nós não teremos capacidade de vencer a pressão do mercado, a pressão de outros setores para as causas que são inerentes à enfermagem, como o piso salarial, como a carga horária de 30 horas. Não é o momento de se discutir isso, porque nós estamos no meio de uma crise, não tem nem ambiente para esse tipo de discussão, mas eu só estou salientando que nós teremos eleições municipais. Elas vão ter, vai ser esse ano, mais para o final do ano, não vai ter, mas vai ter o ano que vem, e aí é o papel de começarmos a ter mais organização e trabalharmos com os candidatos, desde o vereador até o deputado estadual e até os senadores, com essas pautas que são da nossa classe, da nossa categoria, para que a gente tenha profissionais cada vez mais dedicados, interessados em fazer enfermagem, entendendo que a enfermagem é uma profissão como outra qualquer.
Hoje em dia, falar que uma profissão vai ficar rico é difícil, né? As pessoas vão sobreviver, alguns sobrevivem melhor com uma profissão ou com outra. Eu não posso me queixar da área que eu adotei, que eu assumi como profissional. Eu comecei fazendo administração de empresas, fiz vários cursos de especialização, como o Tânia mencionou, conheci o mundo inteiro a partir da minha profissão, e aí eu falo aqui para os alunos, assim, quem faz a nossa carreira somos nós mesmos. Eu nunca senti nenhum problema, eu sempre trabalhei com médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, coordenei, fui chefe, hoje sou chefe de um monte de médicos, então isso não me faz melhor nem pior do que as outras profissões. Mas eu posso sim ter muito prazer, muito orgulho de ter contribuído, não com a enfermagem por si só, mas com a saúde pública, porque o resultado depois, obviamente, reflete na enfermagem. Eles não me convidaram para ser secretário de Vigilância e Saúde porque eu sou enfermeiro. Eles me convidaram para ser secretário de Vigilância e Saúde porque eu sei fazer aquilo para o qual eu fui convidado. E estou demonstrando isso a partir de muito trabalho, mas não é um trabalho isolado, não é do Anderson, é um trabalho de 1.800 profissionais que trabalham comigo, de uma casa que eu sou muito grato de fazer parte, que é a Secretaria de Vigilância e Saúde, onde nós fizemos, e aí com um legado enorme, né? Legado de Jarbas Barbosa, legado de Gerson Pena, legado do Fabiano Pimenta, do Adeilson, do Osnei, do Nardi, ou seja, muita gente veio contribuindo com a sua forma de fazer para a evolução da vigilância epidemiológica do Brasil, e eu espero dar essa contribuição e marcar história pelo êxito na resolução de problemas muito mais do que por ser enfermeiro. Eu quero que a minha lembrança de ser enfermeiro seja dentro da nossa categoria, apenas para motivar os jovens que estão buscando uma motivação, um ânimo maior na profissão, já na graduação. E se eu pudesse voltar na minha graduação, eu faria a mesma coisa que eu fiz em toda a minha vida. Eu agradeço a vocês, agradeço a Tânia, agradeço a toda a organização da escola, da UNB, pelo convite e obrigado. Obrigada, Anderson. Sinta-se aí aplaudido. Obrigada. Até mais.